Você já saiu de alguma negociação frustrado porque você não conseguiu atingir o que você queria? Você chegar num acordo onde você se sentiu satisfeito? Você já saiu frustrado de alguma negociação assim? Ou melhor, e se eu te disser que existe uma forma de negociar de maneira estratégica, onde você e a outra parte conseguem chegar num denominador comum e os dois saírem satisfeitos? Então, fica tranquilo que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre negociação estratégica e como você pode dominar isso. Não vou dar passo a passo, nem receita de bolo. Eu vou falar um pouco sobre negociação estratégica e como você consegue dominar essa ferramenta e poder usar aí no seu dia a dia, seja na sua carreira, nos seus negócios ou até mesmo no seu ambiente de trabalho, onde você vai conseguir negociar com seu chefe, ou melhor ainda, uma forma de você conseguir negociar coisas do dia a dia. Vai que você quer comprar alguma coisa ou vender alguma coisa. Existe método para negociar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vambora! Bom, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alan Lopes, sou idealizador aqui desse canal, profissional de tecnologia há mais ou menos 8 anos e estou pós-graduando no MBA de Gestão, Liderança e Inovação pela PUC. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre negociação estratégica. Mais ou menos ali como a gente pode aprender a lidar com essa ferramenta muito útil para o seu dia a dia, para tudo na vida, para o profissional, para os negócios, seja para o dia a dia para comprar ou vender coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre negociação estratégica. Bom, negociação estratégica não é simplesmente barganhar, não é ficar ali pedindo o menor preço, pedindo para baixar o preço, nem nada do tipo. Negociação estratégica exige uma preparação, você tem que sentar antes, planejar e idealizar o que você quer, para que ambas as partes consigam chegar a um meio termo, um acordo que seja bom para todos, porque é importante que a negociação seja um acordo que vá trazer benefício para todas as partes. É para isso que você usa a negociação, é para chegar nesse acordo, chegar num ponto onde tanto você quanto a outra parte estejam satisfeitas do que vocês estão tratando. Em outras palavras, não é você apenas competir por vantagem, é você conseguir acordos maiores por preços melhores, entendeu? Imagine negociar com um fornecedor e você focar só no preço. Não tá certo, você não pode focar só no preço. Você tem que conseguir propor parcerias maiores, uma forma melhor de reduzir o custo ali, de reduzir o preço. A preparação é a parte mais importante da estratégia. E muitas pessoas pulam essa parte. Tem gente que não se prepara para poder negociar. Por que você tem que se preparar? Por qual é a importância da preparação? Porque você tem que entender algumas coisas. E a primeira delas é o que você quer e por que você quer. Você tem que chegar numa mesa de negociação, seja em qualquer parte da sua vida, seja para pedir um aumento de salário, seja até mesmo para poder comprar alguma coisa de alguém que tá vendendo, ou até mesmo alguma coisa importante para sua carreira, uma venda de um produto, algo do tipo. Você tem que sentar na mesa de negociação já com essas duas perguntas na cabeça respondida, que é o que eu quero e por que eu quero isso. Essas duas perguntas, elas são assim essenciais para você sentar na mesa de negociação. E antes disso você senta e escreve, sei lá, essa pergunta e responde. Por que eu quero tal coisa? Por que eu quero fechar esse acordo? E o que isso me traz? O que isso vai me dar de benefício? A segunda parte é você entender os interesses da outra parte, né? Os interesses com quem você está negociando. Se você já entende isso, você já chega na negociação um pouco mais sagaz, assim. Você consegue já identificar o que você pode fazer para atingir a outra pessoa, a outra parte, e não desestabilizar, né? Mas já meio que mudar o pensamento e deixar pré-aceitado o acordo ali, entre aspas, né? Essa parte também é muito importante, é você conhecer com quem você está negociando e entender muito bem os interesses dela, a parte que vem de lá, para você conseguir moldar a sua estratégia e aí sim já entrar na negociação. Olha só, já são dois conceitos importantes para a parte de negociação, que é a preparação, né? Que acontece antes de você sentar à mesa. E aqui entra um conceito muito importante, que é o terceiro ponto da preparação. Entra um conceito muito importante, que é o BATNA, que é bem falado aí dentro do mundo dos negócios, sobre negociação, que é o seu plano B. Que é o que você vai fazer caso nada que você tentou ali, que você sentou na negociação, dê certo. Então, assim, o BATNA, ele é um conceito importante dentro da parte de negociação, é um conceito conhecido dentro do mundo dos negócios, que fala justamente sobre o teu plano B. O que eu vou fazer caso a minha negociação ela não dê certo? Eu cheguei com a minha ideia, com o meu plano A na cabeça, apresentei, falei para
pô, fiz de tudo, não deu certo, então eu tenho aqui o meu BATNA, que é o meu plano B, e eu vou seguir ele caso não dê certo. Isso também te dá um poder de barganha, tá? Vamos supor que você... Vou dar um exemplo aqui interessante. Vamos supor que você está procurando um outro... Não que está procurando outro emprego, mas vamos supor que você recebeu uma proposta de uma empresa B para você trabalhar lá, pagando um pouco mais, para você fazer uma coisa melhor, assim, um cargo um pouquinho acima do que você está atualmente na empresa A, e a empresa B entra em contato contigo. Só que você não quer ir para a empresa B, não de cara. Assim, a empresa B é o seu BATNA. Você quer negociar na empresa A, que é onde você está atualmente, um aumento ou até mesmo uma promoção. Você pode chegar na mesa de negociação com o seu patrão, por exemplo, e apresentar. Ó, patrão, eu tenho aqui, meu chefe, né? Chefe, eu tenho aqui essa proposta da empresa B para ganhar mais, para ser promovido, e eu quero ver o que vocês podem fazer para a gente fechar um acordo e me promover, ou até mesmo me dar um aumento de salário, ou algo do tipo. Tem como? Tem negociação? Não tem? Então, assim, a proposta da empresa B, ela acaba virando o seu poder de barganha. Você consegue barganhar com o seu chefe, com o seu patrão, um aumento ou até uma promoção, usando como ferramenta ali o plano B, que é a proposta da empresa B lá, que você recebeu. E isso te ajuda no dia a dia. Então, entende como o BATNA ele te dá um poder de barganha melhor para você conseguir negociar e até mesmo ficar tranquilo. Porque, por exemplo, se o patrão não aceita, então beleza. Então eu tô indo para a empresa B, tá tudo bem, eu vou para a empresa B, lá eu vou ser maior, vou ter uma remuneração maior, eu vou ter uma promoção, vou ser melhor valorizado. Então, assim, isso é muito importante. O BATNA, ele é um conceito, assim, essencial dentro do mundo dos negócios, a parte de negociação em si, e te ajuda muito no dia a dia, assim, no dia que você precisar, você ter uma ideia do plano B. Claro que o exemplo que eu citei aqui foi um exemplo mais voltado para um mundo assim corporativo, onde a gente está buscando um aumento ou até mesmo uma promoção. E então você às vezes vai ter que montar um plano B para algum tipo de negociação específica, seja uma venda de alguma coisa ou uma compra de alguma coisa. Você pode pensar num plano B e usar isso como cartada. Comprar um veículo, por exemplo. Você pode querer comprar um carro A e esse carro ele custa 20 mil. Mas você viu o mesmo carro nas condições parecidas custando 19. Você pode apresentar para o dono do carro A lá, ó, esse carro B aqui que é igual ao teu, tá com valor 19 mil, 18 mil, 2 mil a menos, e ele tá nas mesmas condições que o seu. Você não consegue fechar esse carro mais barato, no mesmo valor, equiparar o valor ao do outro carro que eu te mostrei. Isso também é um BATNA, é um poder de barganha. Você consegue usar como ferramenta, entende mais ou menos como isso funciona? Bom, e aqui a gente entra nos 5 pilares da negociação estratégica. Para quem quer dominar a negociação estratégica, é importante conhecer esses 5 pilares, né? Esses 5 pontos assim da negociação estratégica. E o primeiro deles é a postura mental. Você entra numa negociação não para ganhar, não para ser um competidor. Você entra para cooperar. Então, assim, a negociação ela é uma cooperação, não é uma competição. Você não pode querer sempre ganhar. Tipo, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Não, você tem que chegar num denominador comum usando também a outra parte. Então, assim, cooperando com a outra parte para que os dois consigam se satisfazer dentro do seu objetivo. Chegar a um denominador comum, chegar no meio termo, né? Vamos dizer. Então, assim, essa é a primeira mentalidade. Você tem que ter a postura mental de entender que eu não vou simplesmente ganhar, eu não posso simplesmente ganhar e a outra parte tem que perder. Não. A negociação, o acordo tem que ser mútuo, tem que ser uma coisa assim, que os dois consigam chegar a um denominador comum, chegar numa parte de cooperação e não de competição, entende? A segunda parte, o segundo pilar é a preparação profunda, como eu acabei de falar. Você tem que se preparar, você tem que conhecer, você tem que estudar com quem você vai negociar, você tem que conhecer quem está do outro lado, você tem que conhecer os seus interesses, você tem que conhecer o interesse da outra pessoa para que a negociação aconteça e que vocês consigam chegar a um ponto. E você também tem que conhecer o seu limite. Então, assim, até onde eu posso ir sem me prejudicar e até onde eu consigo chegar. Entende? Também não pode passar o seu limite. Você com certeza tem um limite. Não, meu limite é até tal ponto, eu só consigo chegar num acordo até aqui. Daqui para lá não tem como, fica inviável. Então a gente vai ter que rever isso aí. A terceira é a comunicação eficiente. O terceiro pilar é a comunicação eficiente. Você tem que ter a escuta ativa. Você tem que ouvir o outro lado também. Não adianta só você falar. Você tem que chegar, você tem que ouvir o que está sendo falado do lado de lá.
assimilar isso, conseguir entender e aí contrapor ou até mesmo apresentar propostas que vão beneficiar os dois. Então, assim, o terceiro pilar é a escuta ativa. Você tem que ouvir mais e falar menos. Quarto pilar é o uso de táticas inteligentes. Você tem que usar táticas inteligentes para poder conseguir negociar. Uma delas é a pausa estratégica. Quando você está ali na negociação, você faz uma pausa, você não, pera, vou pensar um pouco. A outra é ofertas alternativas. Você tem que usar, pode usar como tática as ofertas alternativas. Então você pode, se uma proposta chegou, você não concordou, você pensa numa contraproposta, uma oferta alternativa. Ó, essa proposta aqui talvez seja melhor para nós dois. Essa daqui não fez muito sentido. Essa que eu estou apresentando pode ser que faça mais sentido. Então, assim, as ofertas alternativas também é uma boa ferramenta de estratégia inteligente dentro de uma negociação. Ou até mesmo uma que é muito interessante são perguntas abertas. Dentro de uma negociação, se tiver uma pergunta aberta onde a outra parte não sabe responder, isso pode virar a mesa a seu favor. Você pode usar essas perguntas que ficam em aberto, perguntar algo dentro da negociação que fica em aberto e ninguém sabe responder. Você pode usar isso como ferramenta ao seu favor. Você pode pegar essa pergunta e usar o tema dela em si, né, o core dela aí, como uma ótima ferramenta ao seu favor dentro de uma negociação e você conseguir ali virar a mesa e ganhar essa negociação ali, né? No caso, conseguir chegar num acordo usando essas estratégias. E aqui a gente chega no quinto pilar, que eu acho que é o mais importante, por isso que ele fica por último, que é a gestão das suas emoções. Negociação exige você usar a cabeça e não o coração. Então, você tem que controlar suas emoções no momento de uma negociação. Você não pode mostrar ansiedade, você não pode mostrar pressa e nem frustração durante a negociação. Você tem que ser frio e calcular tudo que você está fazendo de maneira bem metódica, entendendo melhor o que está sendo feito ali. Porque se você mostra a emoção, você mostra, vamos dizer assim, uma fraqueza, né? Não é bem uma fraqueza, mas você demonstra uma pressa, uma ansiedade. Isso pode te prejudicar no meio de uma negociação e você acabar sendo a parte prejudicada no meio de um acordo, entendeu? Então você tem que ter calma, avaliar as alternativas com calma, com frieza mesmo, do que está sendo negociado na mesa, do que está ali na mesa, e aí sim você conseguir negociar. Você tem que ter a cabeça no lugar e pensar bem racionalmente na hora de negociar dentro de uma mesa ali, quando você estiver negociando qualquer tipo de coisa, seja salário, compra e venda de produto, como eu já falei, né? Para não ficar também repetitivo. Então você tem que ter a sua emoção bem controlada ali numa mesa de negociação. Bom, e negociação exige etapas práticas. A gente tem aqui um diagnóstico de etapas práticas para você usar dentro da negociação. Você tem 5 etapas práticas, bem técnica mesmo, para você conseguir negociar e ficar melhor. As fases, né? Vamos dizer assim, melhor. As fases da negociação. A gente tem 5 fases da negociação que leva desde a qualificação até o fechamento. Então, a primeira fase, como já dei o spoiler, é qualificação, que é entender se a outra parte realmente tem algo a negociar. Se a outra parte está interessada em negociar alguma coisa ou algo. Então, essa é a primeira parte, é você se qualificar. Você está ali, você vai avaliar e pensar assim, eu quero negociar um aumento de salário. Meu patrão, ele está disposto, meu chefe, ele está disposto a aumentar o salário? Ou melhor, a empresa está no momento onde dá para fazer isso? Você tem que se qualificar e pensar, se posicionar. Ok, eu estou pleiteando aqui um aumento, uma promoção. Existe a possibilidade? Dá para negociar isso? A outra parte vai ter esse acordo? Entender se dá ou não para chegar num acordo com a outra parte. O segundo é o diagnóstico. Primeiro, beleza, a primeira fase a gente se qualificou, nos posicionamos. Na outra parte vai ter um acordo? Vou chegar no denominador comum? Então agora eu vou diagnosticar. O que eu realmente quero? Eu consigo chegar e apresentar isso de forma clara, objetiva? Então eu estou diagnosticando. A outra parte, ela está interessada? A gente consegue? Essa parte agora é sua, é você ter um diagnóstico de autoanálise de o que eu realmente quero e por que eu quero isso. Eu consigo apresentar isso de maneira clara e objetiva para outra parte. Eu consigo chegar numa mesa de negociação. Essa é a segunda fase da negociação, que é o diagnóstico. E agora já encaminhando para a terceira fase, já pegando o gap, né, para a terceira fase, que é a proposta. É o que você objetivamente vai apresentar para outra parte. Que vamos relembrar e voltar para o assunto proposta de trabalho, ou melhor, aumento salarial. Você já identificou, já diagnosticou, já qualificou, agora você vai apresentar a proposta. Você vai chegar para o seu chefe e vai apresentar, eu tenho aqui uma proposta de aumento salarial, ou melhor, de promoção,
porque eu sou um funcionário tal, eu faço tal coisa, eu consigo desenvolver tais funções, eu tenho qualificações profissionais que envolvam essa promoção, então você apresentar a proposta para essa outra parte, em onde você consiga deixar claro e bem objetivo o que você quer. A proposta ela tem que ser clara e objetiva. E a quarta fase das negociações é a própria negociação. É você contrapor pontos, argumentar e ajustar a proposta, entende? Então, tipo assim, você apresentou a proposta, a outra parte visualizou, entendeu, mas não concorda com determinado ponto, alguma coisa está desalinhada, alguma coisa ainda não está alinhado 100% para que os dois cheguem a um acordo em comum. E aí que é nessa fase que vocês debatem isso. É nessa fase, a fase de negociação em que você consegue enxergar e debater o que dá, o que não dá para melhorar. E vocês aí sim chegarem a um denominador comum através da cooperação, né, como a gente já conversou, e aí sim fecharem a proposta, que é exatamente a última fase. O fechamento, ela é a última fase da parte da negociação. É ali que vocês encerram as conversas, as tratativas e chegam a um acordo. E aí ambos apertam as mãos e finalizam a sua negociação. Bom, em exemplos práticos do dia a dia, a gente já falou aqui sobre a promoção salarial ou a promoção de carreira. Dentro de um negócio, você também pode usar a negociação para poder definir alguma coisa, fazer um pacote. Vamos fazer um pacote aqui, de repente você apresenta uma proposta para o seu cliente de fazer um pacote e aí os valores ficam mais baixos. Se você quiser, se você tem interesse, a gente fecha um pacote aqui. E aí todo mundo se dá bem, né? Todo mundo fica feliz com esse acordo. Você paga mais barato, eu consigo vender o produto, a gente fecha um pacote, fideliza o cliente e por aí vai. Então, assim, a negociação ela é fundamental no dia a dia para tudo, para o seu trabalho, para o seu negócio, até mesmo na sua vida pessoal. E a gente consegue visualizar uns erros que praticamente todos cometem na hora de negociar. O primeiro deles é não se preparar. As pessoas não se preparam muitas das vezes acabam cometendo erros dentro da negociação e saindo prejudicados, saindo frustrados por não conseguir atingir o seu desejo, né? O que você pleiteava ali, o seu objetivo dentro da negociação. O outro é focar só no preço. Então, às vezes, você está negociando e você quer o mais barato, ou você quer vender mais caro no meio de uma negociação e você não consegue vender ou até mesmo comprar porque focou só no preço e não focou no próximo erro, que é não entender o que a outra parte quer, não entender o que vem de lá, entende? Então, assim, isso também é um erro muito comum dentro das negociações, é não entender a outra parte, não entender o que essa pessoa quer, os interesses, e não entender, às vezes, o seu próprio interesse, o que você realmente quer dentro da negociação, e pode te prejudicar, entendeu? E o último erro é deixar as emoções guiarem. A pessoa desestabiliza dentro da negociação, deixa as emoções guiarem, fica ansioso, fica frustrado, fica com raiva, demonstra isso dentro da negociação, e isso para quem sabe negociar para outra ponta da mesa que tá ali. Se o cara for sagaz, o cara for esperto e identificar essas emoções, ele acaba contigo na negociação e você fica de bobeira, você não consegue fazer nada. Tipo, me prejudicou, saí ferrado na negociação, não deu certo. E por tudo porque eu deixei as emoções falarem mais alto. Não usei a razão, usei só a emoção e aí me prejudicou. Esses foram alguns erros. Fala aí pra mim qual é o erro mais importante, o mais forte, assim, o que mais prejudica dentro da negociação. Conta aí pra mim nos comentários. Negociação estratégica não é magia, é planejamento, é técnica, é empatia, você entender a outra parte, é você se planejar, sentar, analisar, anotar tudo que você vai falar, o que você quer falar dentro da negociação e poder expor isso na sua proposta até você chegar ali numa parte onde você consiga negociar, chegando a um denominador comum para as duas partes, onde todos saiam beneficiados. Galera, esse foi o nosso vídeo sobre negociação estratégica. É um vídeo também técnico. Então, assim, eu pretendo trazer outros temas também, não só a negociação. Eu espero que isso ajude você a negociar dentro do seu trabalho ou dentro do seu negócio. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente vai estar respondendo. Se tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa do tipo, manda aí também, que eu vou estar dando uma olhada e a gente pode estar gravando num próximo vídeo, num próximo tema. Pretendo trazer outros vídeos sobre tecnologia, sobre inovação, sobre empreendedorismo. O último vídeo nosso aqui que está no card, que é o empreendedorismo chinês, ficou bem legal. Eu espero que você assista, que você goste, assim como esse também. Vou estar trazendo outros temas, outros vídeos mais interessantes. E é isso aí, vamos embora. Deixa seu like, curta, compartilha, comenta alguma coisa aí só para ajudar. E tamo junto, até a próxima.